Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje está aqui mais uma vez a tia Val, trazendo uma história aí maravilhosa sobre a palavra de Deus para vocês. Nós estamos felizes, né? Estamos aí começando mais um mês, o mês de setembro, o mês 9. O tempo está passando bem rápido e aí nós estamos orando, ansiosos, né? Todas as tias do departamento estão todas muito ansiosas para que possamos retornar a nossa sala, né, para aprendermos, estarmos ali juntos, mas enquanto isso não acontece, nós vamos estar por aqui, sempre trazendo algo, né, algum ensinamento da palavra de Deus. Mês passado, mês de agosto, nós estivemos aí aprendendo sobre alguns sentimentos e foi maravilhoso. Nós tivemos aí algumas aulas, né, falando sobre a alegria, sobre a calma, né, sobre a tristeza, sobre o medo. E foi maravilhoso. A partir de hoje, nós vamos estar aí estreando uma série de histórias e vocês não vão acreditar, vocês vão amar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aí gosta de receber visitas em casa? Não é muito bom quando nós de repente recebemos uma visita? Às vezes a visita dá uma ligadinha, diz, olha, eu vou passar aí na tua casa. Às vezes chega de surpresa. Não importa, se chega avisado, se chega de surpresa, é sempre uma maravilha receber pessoas na nossa casa. E a partir de hoje, nós vamos aí ter várias histórias sobre as casas que Jesus visitou. Tenho até aqui uma casa para vocês, olha que coisa linda. Aqui dentro vai estar a casa que Jesus visitou. Então, é sempre bom quando nós abrimos a nossa casa para pessoas que amamos. Vocês já pensaram, se Jesus batesse a porta da casa de vocês, como será que nós reagiríamos? O que nós faríamos, não é? E aí a gente precisa pensar direitinho. Aqui já vai uma dica da tia Val. A gente precisa pensar direitinho o que nós fazemos durante o dia na nossa casa, já que por enquanto não está tendo escola, né? As aulas estão suspensas por causa da pandemia, então nós precisamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Orando, lendo a Bíblia. Eu sei que é bom ficar no celular, jogando no videogame, mas também é bom nós separarmos um tempo do nosso dia para ouvirmos Deus, para orarmos, para cantarmos louvores ao Senhor e também para ler a palavra de Deus. Então, a partir de hoje, nós vamos falar sobre várias casas que Jesus visitou. Toque, toque, toque. Alguém está, como diz a canção, alguém está batendo a nossa porta. Qual será a primeira casa que nós vamos aprender hoje? Vamos abrir aqui para nós vermos juntos? Olha só, a casa de Simão Pedro, isso mesmo, o discípulo do Senhor Jesus. A primeira casa que nós vamos aprender vai ser sobre Jesus visitando o Simão Pedro, a sua família. Sempre quando Jesus ia na casa de alguém, ele sempre levava algo. O que será que Jesus levou para a casa de Simão Pedro? Vamos acompanhar? A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, são dois versículos, 38 e 39, capítulo 4 do livro de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. É importante dizer que tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, Mateus 8, né, 14 e 15, Marcos, capítulo 1, versículo 29 e 31, vão contar essa história. Mas a tia Val escolheu o livro de Lucas, porque Lucas era um médico. Vocês sabiam? Isso mesmo. Lucas era um discípulo de Jesus, um discípulo muito amado. Ele escreveu 2 livros. Ele escreveu Lucas, que é o terceiro evangelho, e ele escreveu também a continuidade do evangelho de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Então, tanto o livro de Lucas, né, que é da autoria do próprio nome, né, do médico Dr. Lucas, como o livro de Atos foi escrito por Lucas. E vejam, tia Val escolheu aqui porque como Lucas é médico, então ele dava mais detalhes aqui na história. A Bíblia conta, eu vou ler para vocês verem que coisa maravilhosa. Deixando ele a sinagoga, Jesus estava deixando a igreja daquela época, que era a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma.
com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou e passou a servi-los. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus está nos dizendo uma coisa importante. Jesus estava na sinagoga e ele havia curado também lá, expulsado um demônio. Ele fez um milagre extraordinário. E aí, logo depois, ele foi para a casa de Simão Pedro, seu discípulo, o apóstolo Pedro. Quando ele chegou na casa de Simão Pedro, avisaram para ele: olha, a minha sogra, a sogra de Pedro, está muito doente. Ela está com uma febre muito alta. E Jesus chegou até ela, que certamente deveria estar deitada, porque estava com muita febre. Você já teve febre? É uma coisa horrível, não é assim? A gente fica suando e fica com frio e quer se cobrir. Sabia que não pode se cobrir quando está com febre? Não pode. Mas aí a palavra de Deus nos diz que quando Jesus se inclinou sobre a sogra de Pedro, também a Bíblia não diz o nome dela. Vocês já viram que alguns personagens não são mencionados na Bíblia, não é verdade? E uma delas é a sogra de Pedro, não diz o nome, mas diz que Jesus se inclinou sobre ela, tocou nela e imediatamente a febre acabou. E ela se levantou e passou a servi-los. Que história maravilhosa! Ninguém gosta de ficar doente. Não é assim? É tão ruim ficar doente. Nós perdemos tanta coisa quando nós estamos doentes. Eu mesma acho terrível, porque às vezes eu fico doente e não posso ir para a igreja, não é? E aí já aconteceu com você também. Você já teve febre? Eu já tive febre, sim. E é horrível. A febre acontece no nosso corpo. É um aviso. O nosso corpo avisa que algo não está correndo bem, alguma coisa não está funcionando totalmente bem no nosso corpo. Então, automaticamente, rapidamente, nós começamos a ficar muito quente. E é muito perigoso ficar com febre alta. E o doutor Lucas, ele dá um detalhe. A febre dela era muito alta. Mas sabe umas lições que nós aprendemos com essa história? A primeira lição que eu aprendo com essa história é que Jesus se importa, Jesus gosta de estar na nossa casa. E nós precisamos criar todo um ambiente para que Jesus se sinta à vontade dentro da nossa casa. Não é assim? Ser um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente que Deus, que Jesus se agrade em estar na nossa casa. Uma outra verdade que eu aprendo é que Jesus se importa com as pessoas. Veja, ele estava cansado, ele passou o dia inteiro trabalhando. E quando ele chegou ali na casa de Pedro, será que Jesus foi descansar? Será que Jesus foi para lá exatamente para curar a sogra de Pedro? A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas diz que quando ele chegou lá, ele soube que ela estava doente. E aqui há uma terceira lição que nós precisamos aprender. Nós precisamos levar as nossas dificuldades até Jesus. Se tem alguém que pode nos ajudar, independente do problema, é Jesus. Veja, a Bíblia diz que os discípulos que falaram da sogra de Pedro para Jesus. Então, nós precisamos falar daquilo que nos entristece, daquilo que nos causa dor. Nós precisamos levar todos os nossos problemas para Jesus. Tem pessoas que dizem, mas criança não tem problema. Quem disse? Todos nós temos dificuldades. Às vezes a dificuldade sua não é a mesma que a minha, mas é uma dificuldade, não é assim? Então, independente do que seja, nós precisamos levar as nossas necessidades a Jesus. A quarta lição que eu aprendo aqui é que Jesus, ele se inclina para aquela mulher. Jesus toca aquela mulher, Jesus se importa com aquela mulher. Jesus, ele nos ama, e Jesus sempre quer nos ver bem. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, e agora nós precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente muito forte, é que Jesus é todo poderoso. Jesus é aquele que acalma o mar, que acalma o vento, que acalma a tempestade, mas ele também é aquele que nos ama. Ele é aquele que cuida da nossa vida. E nós precisamos ter isso na nossa mente sempre.
de saber que Jesus se inclina para os nossos problemas, assim como ele se inclinou para a sogra de Pedro. Mas também, agora eu aprendo com essa senhora, que quando ela foi curada, o que é que ela faz? A Bíblia diz que ela se levantou e passou a servir a Jesus. E assim deve ser a nossa vida. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos levantamos. A Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida e passamos a servir a Jesus. Você serve a Jesus? Você é uma criança que serve a Deus com tudo que você tem, com os seus talentos. Aproveitando esse momento de pandemia, você tem falado para um coleguinha sobre Jesus, porque isso também é servir a Deus. Você tem feito as atividades que as tias estão mandando, isso também é servir a Jesus. Nós devemos servir a Jesus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, inclusive com o nosso tempo. Tá bom, crianças? Então, Jesus, ele levou até a casa de Pedro a cura. Jesus curou a sogra de Pedro. Então, a primeira casa que Jesus visitou, que nós estamos falando aqui, não é? A primeira dessa série de casas que Jesus visitou, é que nesta casa de Pedro, Jesus levou a cura. E nós estamos aí no meio de uma pandemia, muitas pessoas infelizmente morreram, nós perdemos pessoas que conhecemos, mas quantas e quantas pessoas não foram curadas? Por isso que nós não precisamos temer, nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele tem poder para curar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que a cada dia você coloque-se diante do Senhor, como aquela mulher se levante para servir a Deus de todo o seu coração. E certamente Deus vai nos abençoar, tá bom? Um beijo da tia Val, até a próxima, e que essa lição tão linda sobre a cura da sogra de Pedro possa ter falado ao seu coração, tá bom? Um grande abraço em nome de Jesus.